Ora, bem-vindos a mais uma conversa sobre aves. Vamos continuar aqui com a expedição que o Gonçalo Elias fez à Torre da Gadanha, especificamente à procura de aves, e hoje ele vai-nos falar do melro preto. Pois é, é verdade. Foi a minha segunda expedição à Torre da Gadanha, desta vez para ver aves, e nesse dia encontrei algumas espécies. Uma delas foi o melro. O melro preto, simplesmente melro, é uma ave muito comum, portanto não surpreende que tenha entrado logo no início na minha lista. Não me recordo concretamente das circunstâncias de observação, porque estas aves muito comuns acabam por não ficar tanto na memória, portanto neste caso não tenho assim grandes detalhes para relatar. Tenho uma vaga memória de ter visto lá um melro repousado assim ao pé de uma seba ou uma coisa qualquer, mas não retive mais do que isso. Seja como for, como é uma espécie muito comum, também não tem assim muito mais aspectos. Em termos de distribuição, provavelmente é das espécies com uma distribuição mais alargada, não? A espécie está por todo o país, é muito abundante, em todo o lado. Porventura, os sítios onde será um pouco menos abundante é nas zonas mais altas da Serra da Estrela, onde já escasseia a vegetação. Eles precisam de alguma vegetação densa para se esconderem. Portanto, aí começam a escassear nesses topos muito descobertos. E também em certas zonas do Baixo Alentejo que são praticamente desarborizadas, embora eles não sejam muito exigentes com o tipo de cobertura, porque é quase qualquer seba ou qualquer árvore lhes serve, mas em sítios onde não há árvore eles não têm muito onde se esconder. Portanto, nessas planícies muito desarborizadas eles ocorrem realmente em densidades mais baixas, mas de resto estão presentes por todo lado. E uma nota curiosa é que a espécie está presente também nos Açores e na Madeira, onde conta com duas subespécies distintas, o Turdes merula azorensis, se não me engano, vou verificar, acho que é azorensis, e o Turdes, isto nos Açores, e na Madeira é o Turdes merula cabreré. O nosso aqui no continente será o nominativo, não? É nominal, sim, a subespécie nominal que é o Turdes merula. Ora, mas é frequente realmente as subespécies insulares, sim, azorenses, confirmei agora. É frequente nas ilhas as populações insulares terem subespécies distintas. E isto acontece porque, tratando-se de aves não migradoras, como é o caso dessas populações, elas provavelmente já lá estão isoladas há muitos milhares de anos. E sendo assim, a evolução deu-se de uma forma independente da população do continente. E, portanto, com o passar dos anos, ou com o passar dos milénios, se quisermos, começa a haver divergências. É assim que depois, às tantas, evoluem para espécies distintas. Neste caso, ainda ninguém se lembrou de as classificar como espécies distintas, mas há algumas diferenças. Uma delas é que, em particular no caso dos Açores, são muito mais pequenos que nos do continente. É claro que quem vai aos Açores vê lá melros de todo lado, eu também já lá tive. Há muitos melros, se nós não os medirmos, podemos não dar conta das diferenças, mas eles são bastante mais pequenos, a ponto do tamanho das asas dos maiores dos Açores praticamente chegarem só ao tamanho das asas dos mais pequenos do continente. Portanto, ou seja, praticamente não há sobreposição de biometrias e isso normalmente já é um critério suficiente para justificar uma subespécie. E tu referiste que ele não é migrador. Nos Açores, ok. Mas no continente existem registros. No continente sim, porque é assim, vamos ver, as populações insulares estão muito isoladas. As populações do continente não estão isoladas, estão todas em contacto, né? Porque há um contínuo de habitat. Mas também existe uma tendência para o sedentarismo desta espécie, mesmo no continente, não é? Sim, mas o que acontece no continente, no continente, estou a dizer na Europa como um todo, certo, destas espécies que são maioritariamente residentes, como acontece com os chapins, que nós já falámos, ou com outras espécies, é que nas latitudes mais elevadas, estamos a falar essencialmente acima dos 60 graus norte, portanto, Escandinávia e afins, onde o inverno é muito rigoroso, aí uma parte da população migra. E, portanto, muitos melros vêm por aí abaixo, até no Reino Unido, onde eles são maioritariamente sedentários, sabe-se que recebem muitos bichos no inverno, vindos, por exemplo, da Dinamarca, ou da Suécia, ou da Noruega.
ou da Alemanha também, que é mais continental. Portanto, há movimentos principalmente de bichos das regiões mais a norte. Uns descem até ao Reino Unido, outros descem até cá abaixo. E também há alguns do Reino Unido, embora eles sejam lá maioritariamente sedentários, há alguns que vêm até cá. Nós já tivemos em Portugal recapturas de uma série de outros países. Assim, do que eu tenho referenciado é Reino Unido, França, Bélgica, Holanda, Alemanha e Dinamarca, pelo menos estes. Agora, o que é que acontece? Como os melros são muito abundantes durante todo o ano, se nós tivermos no inverno um aumento de 20 ou 30 ou até 40 ou 50% da população, por causa da entrada de invernantes, nós não damos conta disso, porque o bicho é muito comum. E, portanto, se não for, ser mais um ou outro, não faz. Ou mesmo que seja mais 20 ou 30%, repara, se numa zona onde há 100, de repente tiverem 120 ou 130, nós, se não fizermos uma contagem muito rigorosa, é muito difícil dar por isso. Até porque mesmo os bichos de cá podem se mexer um bocado. Portanto, sabe-se é pela milhagem que há a entrada de invernantes, ou seja, nós olhamos para os melros como sendo residentes e sedentários, mas há chegada de invernantes. E isso está provado em Portugal, em Espanha, no Reino Unido e noutros países. Podem não ser muito significativo face ao efetivo nacional, mas sabe-se que há. Portanto, há melhores a chegar no inverno. É uma espécie que também está muito habituada aos ambientes urbanos, não é? E aí tem, julgo eu, crescido em termos de distribuição. Sim, eles são muito comuns em ambientes urbanos. Aliás, qualquer pessoa que já tenha andado, enfim, pessoa que repare nas aves, né? Mas qualquer pessoa que anda a passear por um jardim público vê que os melros deixam chegar a 3 metros, às vezes. Aliás, os jardins urbanos são ótimos locais para fotografar melros e outros pássaros que frequentam esse tipo de ambientes, porque os bichos são incrivelmente tolerantes, e são incrivelmente tolerantes porque não são perseguidos, basicamente, porque eles não vais para o meio do campo e os melros fogem a 100 metros. Porque o melro até há não muito tempo atrás era caçado. Uhum. Agora, mudando aqui um bocadinho o tema, em relação à biologia da reprodução desta ave, tens aí algumas informações interessantes para nos dar? Bom, sim, o melro, tal como a maioria das outras espécies residentes, começa a fazer a nidificação em março, é o normal. É na altura do equinócio, por aí perto. É Né? quando começamos a ouvir a cantar, não é? Não, eles começam mais cedo. Aliás, eu lembro-me de ter referido isso em relação aos chapins. Eu acho que a maioria das espécies residentes começa a cantar em janeiro, princípios de fevereiro, que é quando os dias começam a aumentar. Os bichos, ainda que esteja muito frio, os bichos são muito sensíveis ao aumento, do aumento da luz, ao aumento do comprimento dos dias, e começam a cantar. Portanto, em janeiro há muito mais bichos a cantar que em dezembro. E, portanto, em fevereiro os melros já estão a cantar por todo lado. E eu acho que em março já começam a fazer as posturas e a construir os ninhos. Até no norte do país, isso já está estudado. E eles podem fazer, como acontece até com outras espécies residentes, 2 ou 3 ninhadas por ano, porque isto são bichos pequenos, fazem as posturas, a incubação 2 semanas, depois as crias estão mais 2 semanas no ninho, voam, estão ali mais, se calhar, outras 2 semanas com os pais, e os pais assim estão prontos para a segunda volta. O ninho do melro é aquele ninho clássico, não é? Em forma de taça, aquele ninho redondinho com uma covinha no meio, feito de material E vegetal. bem feitinho, não é? Que eles têm. É redondinho, são ninhos bonitos, em forma de taça, claro, maior, por exemplo, que de um pintacilgo, e colocado na vegetação, ou em árvore ou no meio de um arbusto. É uma altura do chão que tipicamente andará entre 1 e 4 metros. Portanto, não é daqueles ninhos mais altos. Há bichos que fazem lá em cima no topo das árvores. Sei lá, como as pegas, por exemplo, fazem lá para cima, mas os melros nem por isso. Os melros podem fazer relativamente perto do chão. Mas há registros, é curioso que há registros ocasionais de ninhos de melro em escarpas ou em construções humanas, por exemplo. Isto é em Portugal. E esta espécie é uma daquelas que verdadeiramente podemos chamar de monógama. Penso que sim. Não tive, por acaso, a ler nada concretamente acerca da formação dos casais, mas penso que sim, que pelo menos durante a mesma época de reprodução, que o casal se mantém junto, que aliás é a situação mais frequente na maioria das espécies. Aparentemente, pelo que eu estive a ler, acho que eles de facto tendem a fazer casais que duram a vida inteira das aves, ainda que na altura da reprodução propriamente dita, se um macho apanhar outra fêmea na vizinhança, também tente
digamos, deixa lá a sua assinatura genética. Exato. Pois, eu como disse, por acaso não tive a ler muito sobre a parte do acasalamento e da formação de casais, mais concretamente, embora em cada espécie haja um determinado comportamento predominante, como seja casais estáveis ou não, mas depois há sempre indivíduos que não se encaixam na regra principal. Isso também depende, e agora especulando um bocadinho, vai depender da proporção entre machos e fêmeas que existe no local, não é? Vamos imaginar, pegando esse exemplo que tu deste, imagina que há um desequilíbrio e há mais fêmeas do que machos. Se há uma fêmea que está desemparelhada, mesmo que haja outro casal ativo, a fêmea pode insinuar-se junto do macho, vamos chamar-lhe assim, não é? Portanto, mas atenção, eu estou a especular porque não tive a ler sobre o assunto e estou a falar mais genericamente. Mas pode acontecer, portanto, que dependendo do rácio entre machos e fêmeas numa determinada área, porque nós imaginamos sempre as aves como estando a formar casais, né, e a reproduzirem-se, mas nós esquecemos que o número de machos e o número de fêmeas em cada zona não é necessariamente 50-50, vai sempre haver bichos que ficam pendurados, passa a expressão. Desemparelhados. Claro, porque há mais machos do que fêmeas ou vice-versa, e portanto, quando é assim, pois, provavelmente, depois, em função das circunstâncias, poderá haver combinações diferentes, mas não tive a estudar concretamente no caso dos melros para poder dizer se é assim ou não. Uma das coisas que eu também li já há uns tempos sobre os melos, e no caso em particular aqui da questão do canto também, da marcação do território, etc., etc., também se prende com esta questão das populações urbanas versus populações em ambientes mais agrícolas, em que a poluição sonora nos ambientes urbanos tem levado a que estas aves cantem em horas assim um bocado disparatadas, até porque normalmente em ambientes, nomeadamente citadinos, temos muita iluminação pública e durante a noite eles acabam por cantar também, e não só isso, como também, pelos vistos, houve um estudo qualquer em que se referia que a frequência em que eles cantam é mais elevada nas aves de ambiente urbano do que nas aves de ambiente, digamos, mais rural, não é? Bem, Uhum. há aí dois aspectos diferentes. A questão de cantarem de noite, eu acho que de facto não tem a ver com a questão da poluição sonora, tem a ver efetivamente, como referiste, com a presença de luz artificial. Porque eu, por acaso, é algo que desde há muitos anos me interessa, sempre registrei as datas de canto e para ver as épocas do ano em que cada ave está a cantar, e canto aqui, eu falo do canto territorial dos machos. E já reparei que há algumas espécies que nós sabemos que podem cantar de noite em qualquer circunstância, como é o caso do roxinol, naturalmente, dos moços e das corujas, das cotovias arbóreas. Essas cantam de noite durante a época própria, não precisam de luz artificial. Mas há outras espécies, que é o caso dos melros pretos, dos piscos de peito ruivo e das carriças, por exemplo, que em circunstâncias normais, e estou a falar assim no campo, na escuridão, não cantam de noite, mas que numa zona urbana, junto a um jardim onde haja assim candeeiros com alguma, enfim, com alguma força de iluminação, alguma potência, aí esses bichos vão cantar. Portanto, eu acho que a presença de luz acaba por baralhar um bocadinho o sistema e trocar-lhes os ciclos circadianos e põe as aves a cantar de noite. Ou seja, ali, pelo menos funciona como estímulo para cantarem, porque se esse estímulo não estiver lá, elas deixam de cantar. Em relação à potência, eu também já li, não me recordo em relação a que espécies, mas que em ambientes urbanos onde o ruído é mais elevado, as aves acabam por cantar com mais intensidade sonora, para se fazerem ouvir melhor num ambiente em que há mais ruído. Isso tem inconvenientes, porque obriga a um gasto de energia maior. Ou seja, elas têm que gastar mais energia para se fazer ouvir. Essa energia que ia ser necessária para outras coisas, nomeadamente para o processo de reprodução, de alimentação dos juvenis e de construção do ninho e tudo o resto. Portanto, Eu, por acaso, no caso dos belgas, quando li essa questão da variação, nem era tanto na intensidade, era na frequência, subia mesmo a frequência, ou seja, um canto mais agudo no caso das aves urbanas, face às aves ok, mais pronto, rurais. também pode suceder
que os bichos adotem essa alteração de frequência como resposta à alteração das condições, portanto, para se fazerem ouvir melhor. Talvez porque subindo um bocadinho a ainda frequência... era uma diferença na ordem dos 100 e qualquer coisa hertz para cima. Pois, ainda é um bocado. Pode ser que isso tenha impacto no alcance do som, porque se faça ouvir mais longe. Ou imagina que num ambiente mais ruidoso há um bicho que começa a cantar num som mais agudo e os outros começam a responder de uma forma. Depois também há competição entre machos, não é? Uhum. Uma coisa que eu também achei muito curioso sobre esta ave tem uma série de curiosidades interessantes, e uma, eu não sei se tu a conheces, mas eu gostava de aqui mencionar também, que é este bicho parece ser quase imune aos cucos. Estás a par dessa situação? Imune, se é imune, não sei. Eu de facto nunca vi, não me lembro assim de ver referências dos melhores serem parasitados pelos cucos, mas... É que eu acho que eles são capazes de reconhecer o ovo que não é deles e deitá-lo fora. Talvez, portanto, repara, vamos ver uma coisa. Os cucos aparentemente não têm sucesso com os Pelo melros. que eu sei, os cucos, a lista de presas dos cucos normalmente inclui passeriformes de menor dimensão, como os rabi-ruivos, as petinhas, as carriças, os piscos, e não aves do tamanho de mel. Possivelmente, vamos ver, os cucos podem já ter tentado parasitar melros no passado, não tiveram sucesso e, portanto, deixaram de preferir essa espécie, até porque, como creio que saberás, cada cuco vai parasitar um ninho da mesma espécie no qual ele nasceu. Exatamente. E, portanto, se não há cucos a nascerem em ninhos de melros, eles não vão parasitar melros. A menos que aconteça algum... Os que tentam não têm sucesso, portanto... Portanto, acaba por ser um beco sem saída. Exato, é um bocado isso. Sim, mas de facto o melro não costuma aparecer na lista dos hospedeiros habituais. Pode ser ocasional, mas não é dos hospedeiros habituais. Olha, para terminar, queres dizer alguma coisa sobre os predadores potenciais desta espécie? Os predadores dos melros são essencialmente rapinas. Mas, portanto, ou seja, rapinas, e dado que isto é um bicho que se mexe em meios florestais, estamos a falar principalmente de gaviões. Os gaviões são, por excelência, gaviões e eventualmente açores também, mas os gaviões são, por excelência, os predadores das aves em meio florestal, porque as outras aves de rapina, muitas delas são mais vocacionadas, a maioria para apanhar mamíferos, algumas para répteis ou para peixes, como sabemos, ou são necrófagas, mas rapinas, quer dizer, quase todas as rapinas podem apanhar aves de forma ocasional, mas rapinas especializadas em apanhar aves são os acípitas, portanto, o açor e o gavião, sendo que o açor apanha presas um bocadinho maiores, há coisas tipo pombos, etc. Portanto, eu diria, a primeira ave que me ocorre como predador do melro é o gavião. Mas já agora que estás a falar nisso, eu por acaso hoje estava a ler o Atlas, um livro que eu tenho cá que também tem informação muito interessante, até mais por causa dos movimentos, que é o Atlas da migração das aves. É um atlas com um formato um bocado diferente do habitual, é o Atlas da migração das aves nas Ilhas Britânicas, portanto, Reino Unido e Irlanda. E eles descrevem lá a informação que têm sobre a anilhagem dos bichos recapturados por seus movimentos e também mencionam lá as causas ou seja, no caso dos bichos que foram recuperados, os bichos anilhados que foram recuperados mortos, mas que estavam com a anilha, a causa de morte, qual era a causa de morte? E quase metade era por causas humanas. Causas humanas pode ser, sei lá, eles não elencam lá, mas pode ser abate a tiro, pode ser atropelamento, pode ser qualquer outro tipo de abate intencional. Mas depois cerca de um quarto dos bichos anilhados recuperados mortos, o motivo era um predador doméstico. Claro que aqui à cabeça o suspeito do costume é o gato. Embora eles lá não estejam a falar só de gatos, portanto pode haver pode haver cães, pode haver outros predadores domésticos. O que acontece é que muitas vezes os juvenis, aliás, isto é geral para todas as espécies, os juvenis saem do ninho, ainda estão a voar pouco, são ali muito vulneráveis e são presas fáceis até de um predador terrestre, como um gato ou um cão, enfim, ou outro mamífero, doméstico ou não, que lhes consiga deitar o dente. Portanto, sabe-se que... Mas atenção, eles também fazem uma ressalva, que estas percentagens estão um bocadinho enviesadas para as populações urbanas, que são aquelas que se conseguem recuperar mais facilmente. Portanto, no meio urbano, a predação por gatos se calhar é mais expressiva do que no meio rural. Em meio rural, se calhar, a predação por gaviões acaba por se sobrepor. E outros mamíferos também, não é?
Eu penso que sim, eventualmente mamíferos, para o caso das crias que andem assim pelo chão. Gonçalo, foi um prazer esta conversa. Terminamos aqui então hoje o tema do Melro e teremos então brevemente um novo tema. Agradecemos mais uma vez a paciência aos nossos ouvintes. Obrigado, Zé, e até à próxima espécie.